E aí pessoal, beleza? Bom, eu tô focado aqui no painel do meu carro e nesse vídeo aqui eu quero falar sobre esse cidadão aqui, ó. O ponteiro de temperatura do Astra. Para quem nunca teve Astra, se assusta com esse ponteiro. Por quê? Eu vou falar o que acontece e qual a diferença de outros veículos. Muita gente se assusta porque o ponteiro do Astra, alguns modelos até 2009, eles trabalham com o ponteiro passando um pouquinho da faixinha do meio ali, ó, que chega a ser uns 95 graus mais ou menos. Aí depois liga a ventoinha e esse ponteiro volta. Se você pegar o modelo, provavelmente, se eu não me engano, não tenho certeza se é 2009 em diante, o ponteiro não chega no meio, ele trabalha um pouquinho antes. Mas qual que é a diferença? A diferença desse marcador de temperatura do Astra é que ele trabalha com a oscilação em tempo real da temperatura do motor. O ponteiro, o motor esquentou, o ponteiro sobe, esfriou ele baixa, esquentou ele sobe, esfriou ele baixa, ele fica trabalhando na mesma medida que o motor trabalha a temperatura. Já em outros veículos, se vocês parar para ver, tem alguns veículos agora que nem ponteiro tem mais, eles só tem apenas uma luzinha. E os modelos que tem ponteiro, você pode perceber que ao dar partida no carro que você andou aí 30, 40 metros, o ponteiro já vai para o meio. Ele chega lá no meio e fica estabilizado exatamente na posição do meio, porque ele é programado para ficar ali. Ele só vai sair daquela posição quando o carro subir a temperatura que passar da temperatura ideal de funcionamento do motor. Então ele fica ali estabilizado no meio, que seria praticamente 90 graus, e vai ficar ali. Se der 92, 93, 94, ele vai se manter ali. Ele só vai sair dali quando a temperatura subir, que começar a ser um momento crítico para a temperatura. Então é isso que acontece no Astra. Ele trabalha com a temperatura, com o ponteiro oscilando de acordo com a temperatura do motor. E assusta o pessoal. Então os modelos que não tem ponteiro, não acontece nada. O que acontece é como se o ponteiro tivesse ali parado. Os modelos que não tem ponteiro, é como se ele tivesse parado. E a luzinha, aí quando a temperatura sobe, que fica no momento crítico, a temperatura alta, aí sim acende a luz vermelha. E o que acontece nos modelos que tem ponteiro fixo ali, o ponteiro está parado no meio, a temperatura passou, subiu, 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 aí não abaixou a temperatura, aí o ponteiro começa a sair do meio. Quando ele começar a sair do meio, aí ele começa a trabalhar, mas enquanto o motor estiver em funcionamento normal, ele não passa do meio. Mas no Astra é diferente. No Astra ele passa do meio um pouquinho, porque o meio aqui, ó, esse modelo aqui tem número no marcador, alguns não tem. Então esse risquinho do meio representa 90 graus. Mas a ventoinha liga ali na casa dos 93, 92. Aí a ventoinha liga, a temperatura baixa, o ponteiro volta um pouquinho antes do meio e assim vai. Daqui a pouco esquenta novamente. E os modelos eletrônicos que o ponteiro fica fixo é diferente. Chegou no meio, parou. Carro motor frio ou quente, tá ali fixo o ponteiro no meio. Aí sim ele só vai mexer depois que a temperatura passar, que a ventoinha ligar e essa temperatura não baixar e continuar subindo, aí sim o ponteiro vai trabalhar do meio para frente. Então acho que isso aí esclarece a dúvida de muitas pessoas que não tem Astra, que está pegando um Astra agora e está se assustando com o ponteiro de temperatura. Beleza, pessoal? Então não é motivo para se preocupar desde que o ponteiro esteja trabalhando. O ponteiro passou do meio um pouquinho ali, ficou entre os dois risquinhos, mas a ventoinha ligou, ele volta um pouquinho, totalmente normal. Alguns modelos não chegam no meio, mas a maioria dos Astra passa um pouquinho do meio, então é totalmente normal. Mas se começou a chegar perto do 100 lá e vai subindo, subindo, subindo e não volta, aí tem que verificar o que está acontecendo, porque aí sim tem coisa errada, beleza?